cartas para você que sente que está tentando mudar, mas a vida então começa a parecer cada vez mais difícil. Olá pessoal, meu nome é Anne e eu tô aqui para ajudar vocês a passar pela vida, né, pessoal, a viver a vida com mais leveza. A gente tem muitos mecanismos, pessoal, no nosso cérebro, né, no nosso dia a dia, que nós mesmos vamos criando, tá? E vamos tornando, às vezes, a nossa vida um pouco mais pesada, um pouco mais, né, difícil de viver. E às vezes a gente não consegue manifestar a realidade que a gente quer, a gente não consegue manifestar a vida dos nossos sonhos, porque a gente criou mecanismos, barreiras, e eu tô aqui para ajudar vocês a ter mais leveza na vida e assim alcançar os objetivos de vocês. Então, pessoal, essa carta, ela é destinada àquelas pessoas que estão achando que a vida tá cada dia mais difícil, né, pessoal? Na correria do dia a dia, a gente sente que a gente tá tentando mudar de todas as maneiras, mas a gente não consegue. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente tenta mudar, a gente tenta evoluir, né, pessoal? Passar de fase, que eu falo. A gente tenta conseguir um emprego novo, uma casa nova, qualquer coisa, pessoal, que vocês estejam tentando conseguir. Cada vez que a gente tenta, mais difícil se torna, né? Mais problemas aparecem, mais dificuldade financeira, mais dificuldade em conseguir aquilo, um parente fica doente, alguma coisa. Então, as coisas vão se tornando mais difíceis. Mas, pessoal, é comum isso acontecer na nossa vida, tá? E a gente achar que o problema somos nós, mas na verdade não somos, tá, pessoal? Como se você não conseguisse fluir para atravessar esse momento, para que você consiga mudar. É sinal, pessoal, não é sua culpa, sabe? É sinal que às vezes a gente tá repetindo os mesmos padrões daquela pessoa que não é aquela pessoa nova que quer aquele desafio, né? Que quer aquela nova realidade, mas sim aquela pessoa antiga. Porque, pessoal, o nosso cérebro, ele aprende por repetição, tá? Ele tem vários padrões. Então, o que acontece? Às vezes acontece um obstáculo, você reage da mesma maneira que você sempre reagia. Você continua, acontece, uma pessoa faz alguma coisa e já te irrita. Hoje eu iria fazer tal coisa para conseguir aquilo, acontece um imprevisto, você não consegue. Mais um motivo para eu desistir. Então, o teu cérebro é como se ele reforçasse esse comportamento, entendeu? Você não consegue mudar o seu comportamento quando você tenta, né, fazer essa evolução. Então, pessoal, a gente tem que começar a reprogramar o nosso cérebro, começar a observar como que a gente está agindo quando a gente tenta mudar, surge um desafio, mas a gente age da mesma maneira. Poxa, por que eu tô agindo assim? O que está acontecendo? Isso não condiz com a pessoa que eu quero se tornar, né? Para eu passar dessa fase desse jogo, eu preciso, né, mudar. Não deu hoje, amanhã eu vou conseguir. Então, pessoal, eu quero que vocês pensem assim. Toda vez que a gente tenta mudar, né, pessoal, eu vou dar um exemplo assim, quando a gente vai estudar, vai fazer uma faculdade, ou quando a gente vai mudar de trabalho, vão surgir novos desafios, né? E a gente tem alguns padrões comportamentais, que é o que eu digo. A gente pensa assim, eu vou ter que mudar de cidade para mudar de trabalho. Ou eu vou ter que mudar, ficar longe da minha família. Ou eu vou ter que deixar meus amigos para trás. Ou eu vou ter que, né, fazer uma concessão financeira para que eu consiga ter uma coisa que eu quero. Então, são obstáculos para que a gente consiga evoluir na nossa vida, tá, pessoal? Só que se a gente ficar focando, meu Deus, então eu vou ter que deixar de gastar dinheiro em coisas que me divertem para poder comprar uma casa. Mas então, e agora? Eu não vou conseguir, esse não é o meu padrão. Por exemplo, pessoal, muitas vezes a gente coloca empecilhos na nossa evolução, né? A gente começa a filtrar aquela realidade. Não, mas se eu tiver que ficar longe da minha família, não vale a pena. E a gente começa a se sabotar, pessoal, porque a gente tem muitos comportamentos. Ao invés de a gente pensar assim, não, eu quero tal coisa, é lá que eu quero chegar, a gente começa a observar o problema, o obstáculo, a gente começa a colocar energia naquele obstáculo, né? Qualquer um que tu esteja passando, né, pessoal?
Às vezes a gente culpa o obstáculo, o problema, né? Para que a gente não consiga evoluir. E, pessoal, isso é um mecanismo que o nosso cérebro tem há muito tempo, né? E muitas vezes, pessoal, quando a gente vai ir com um novo emprego, pra, né, ou sei lá, uma nova vida, fazer uma coisa diferente, a gente vai passar por obstáculos. Por quê? Para que a gente tá confortável aqui, para que a gente consiga evoluir, a gente tem que deixar, né, os problemas e continuar até que a gente consiga evoluir para aquela outra fase. Então, pessoal, a gente consegue, a gente só precisa começar a observar o quanto aquele obstáculo ele pode estar me afetando agora, mas como que eu posso fazer para que ele se torne menor, para que eu dê menos energia para ele, mais energia para quanto eu posso evoluir, tá, pessoal? A gente tem que achar maneiras para que a gente consiga focar naquilo, focar no nosso objetivo. Então, a primeira coisa, pessoal, é observar como a gente está agindo. Poxa, isso está me deixando ansioso. Poxa, por que eu tô pensando assim? Para que quando a gente consegue fazer essa pausa, pessoal, por exemplo, alguém nos irritou, alguma coisa surgiu que a gente não conseguiu fazer o que a gente queria. Pausa, observa. Por quê? Por que eu vou reagir da mesma maneira que meu eu antigo reagia? Para eu me tornar uma nova pessoa, chegar nessa realidade que eu quero, eu preciso me tornar outra pessoa. Então, eu preciso começar a reagir a esses obstáculos de maneira diferente. Ah, não deu para fazer? Não, mas amanhã eu vou conseguir. Se for só um pouquinho, é só um pouquinho. Não consegui fazer, sei lá, 10 minutos de caminhada, ou eu não consegui juntar todo esse dinheiro esse mês para comprar uma casa. O mês que vem eu vou conseguir. Surgiu um empecilho, tive que comprar outra coisa. Mês que vem eu vou conseguir. Aos pouquinhos, mudando esses mecanismos para que a gente se sinta melhor, pessoal, para que a gente comece a se sentir mais leve e começar a passar por esses obstáculos de maneira mais leve, para que a gente consiga chegar lá sem se afobar. E muitas vezes o que acontece é que a gente não consegue, se a gente não ficar mais leve, não começar a ver esses obstáculos como uma coisa que é só um caminho para que a gente consiga chegar. A gente precisa passar por ele de uma maneira ou de outra, mesmo desconfortável, para que a gente chegue até o nosso objetivo. Então, pessoal, muitas vezes a gente tem nossos mecanismos, né, são de fuga, né? Começou a surgir algum problema, alguma pessoa começou a te irritar, surgiu um obstáculo que você não está conseguindo passar. Você tenta evitar, né, pessoal? Você tenta fugir daquilo sem enfrentar. Mas a verdadeira mudança, pessoal, uma das primeiras mudanças, tá, da nossa vida é ver o porquê a gente tá reagindo assim. Parar e ver que a gente tá reagindo de maneira errada até conosco, né? Observar que o nosso cérebro criou, né? Ele é uma máquina, pessoal. Ele criou aquele padrão de comportamento. Surgiu um problema, me esquivo. Vou fugir, não vou mais conversar sobre aquilo, não vou mais tentar entender, não vou mais tentar evoluir, vou deixar de lado. Ficou muito difícil conseguir um trabalho novo, não vou mais conseguir, vou continuar aqui onde eu tô, que é melhor, que é onde eu conheço. A gente mesmo cria isso, né, pessoal? Então, o primeiro comportamento é entender por que tá acontecendo isso, entender esses padrões do nosso cérebro, começar a observar eles. Nós precisamos ser os observadores, né? E outra coisa, pessoal, o que acontece? Quando a gente consegue evoluir, né? Quando a gente consegue observar os nossos padrões, passar por aqueles obstáculos, né? Tentar entender por que né, eu me comportei assim e começar, na verdade, fazer diferente para que a gente consiga alcançar aquilo. Daí a gente chega lá e alcança, né, pessoal? E chega a síndrome do impostor, né, que a gente chama. Daí a gente superou aquele obstáculo, chegou lá e começa a se sentir mal por ter conseguido chegar lá. Então, o nosso cérebro tem vários mecanismos, pessoal, que fazem a gente se sentir mal, né? Muitas vezes. Então, vocês imaginam quanta culpa às vezes a gente carrega dentro de nós, que nos faz sentir assim. Quando a gente passou de fase, chegou no nosso objetivo final, que era aquilo que nós queríamos no momento, né? A gente começa a se sentir mal por ter aquilo.
Então, pessoal, por que isso acontece? Geralmente é porque a gente não se sente pronto para aquilo. A gente conseguiu um novo trabalho. A gente não se sente pronto para aquele novo trabalho. Por quê? Porque, pessoal, uma vida nova, é normal a gente se sentir assim. A gente não está pronto, a gente está começando no novo trabalho, que era o nosso objetivo. Então a gente vai ficar pronto conforme a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo até se sentir seguro. Pessoal, então assim, a gente... essa síndrome, ai meu Deus, eu não mereço esse trabalho tão maravilhoso. Claro, você recém começou, você merece, mas você ainda não está pronto, perfeito para aquele trabalho. Você está aprendendo, mas você chegou lá, você merece, você vai aprender até que você se sinta bem fazendo aquilo, né? Então, por isso que muitas vezes o nosso cérebro ainda nos prega a peça da síndrome do impostor. Então, é mais uma das peças, né, que o nosso cérebro prega para nós, né? Que aí quando a gente chegou naquele objetivo, a gente começa a se sentir mal por ele. Mas, pessoal, nós não precisamos, né? A gente, com o passar da caminhada que a gente vai ter, a gente vai aprender, vai se tornar bom naquilo que a gente está fazendo, vai sentir, poxa, eu sou merecedor disso aqui, eu vou cada dia ficar melhor, né? A gente tá numa fase nova do jogo da vida e aí a gente não precisa se sentir um impostor, né? A gente vai aprendendo novas jogadas naquela fase, tá? Então a gente pode sim se sentir bem, né? Não se culpar tanto, que eu vejo que uma das maiores dores dos seres humanos hoje em dia é se culpar muito, né? Se culpar por querer mudar, evoluir, conseguir outras coisas e depois se culpar por ter chegado e achar que não merece. Então a gente carrega muitos mecanismos e é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente não precisa se culpar por nada, né? A gente pode sempre tentar melhorar e entender por que na verdade a gente se sente assim. Então, pessoal, o que muda realmente o nosso jogo, né? Que nos força a evoluir, né? A passar de fase, a conseguir superar esses obstáculos que nos causam mal, muitas vezes, né? Que a gente acha que não vai conseguir. É ter aquela conversa difícil, é não evitar o que te desafia, né, pessoal, que a gente quer ficar muito numa zona de conforto, até as pessoas que a gente convive, que às vezes, né, pessoal, não são pessoas que nos elevam, que querem que a gente vá, siga nossos sonhos, às vezes não por maldade, né, pessoal, às vezes as pessoas querem que a gente fique naquele mesmo padrão, naquele círculo, naquela bolha, mas não necessariamente sejam pessoas ruins, né, pessoal, mas às vezes a gente precisa dar esse passo, né, que dá medo, a gente precisa deixar algumas pessoas para trás para que a gente consiga evoluir. Então é necessário que a gente faça essas concessões. Então essa é a sua carta de hoje. É para parar de olhar os problemas como se eles fossem um fim, né, pessoal? Um beco sem saída. Mas sim, pessoal, que ele é apenas um desafio, um degrau de uma escada para que você consiga evoluir e consiga te fazer pensar um pouco fora da caixa, um pouco diferente, mudar os teus padrões de comportamento, né? Aos pouquinhos, 1% cada dia, mínimas coisas que, pessoal, às vezes a gente espera uma mudança drástica, né? Que a gente já suba de nível, né, para outra fase, né? Quando às vezes, pessoal, a gente demora um tempo para que a gente consiga evoluir. São pequenos passos todos os dias que fazem com que a gente chegue lá, né? A gente não consegue juntar todo o dinheiro num dia, a gente não consegue estudar tudo num dia. São caminhos, às vezes são dias, são meses, são anos caminhando. E a gente não precisa desistir, ver que outros problemas surgem durante a nossa vida, mas nem por isso a gente precisa desistir dos nossos objetivos, de alcançar o que a gente quer, tá? Então, um beijo, pessoal, que vocês se sintam melhor, tenham mais leveza, se culpem menos, tá? E consigam atravessar esses desafios da vida. Um beijo.